Olá, pessoal. A minha entrevistada de hoje é a Jaqueline Soares Lima, que foi aprovada no 28º exame da OAB. Tudo bem, Jaqueline? Obrigada por ter topado dar essa entrevista. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, se você já concluiu a sua graduação. Ó, eu sou de Salvador, Bahia, tenho 29 anos e ainda estou no 10º semestre. Termino a graduação daqui a 2 semanas. Uhum. Então, durante a sua preparação para a OAB, você precisou conciliar aí, pelo jeito, né, com a faculdade, precisou conciliar também com o trabalho, com outros projetos pessoais. Isso. Durante a minha preparação, eu faço estágio na Defensoria Pública da Bahia, então eu tinha tanto a defensoria como a faculdade para poder conciliar. Como eu comecei a estudar no meados de julho, eu estava de férias da faculdade, mas da defensoria não. Então, eu preferi estudar nessa época para dar um gás inicial a mais, porque como eu ia ter mais tempo e como são tantas matérias para estudar. Uhum. E foi a primeira vez que você tentou o exame ou já tinha prestado antes? Eu prestei o exame em 27º. Passei na primeira fase, só que aí eu fui reprovada na segunda. Aí fui para a repescagem e aí passei agora no 28º. Uhum. Qual foi a sua sensação, né, na hora que você viu que dessa vez deu certo, que você já tinha passado pela experiência antes da reprovação, né? Eu imagino que vai aquele medo, aquela apreensão, medo de dar errado, ter que voltar tudo de novo, fazer a primeira fase de novo. Então, qual foi a sua sensação na hora que você viu que deu certo, né? Que logo, logo você vai estar aí com a sua carteirinha na mão? Ah, é um alívio, você não tem noção. Primeiro que assim, quando eu fiz da primeira vez, eu já saí da prova com quase certeza que eu não tinha passado. Então, a partir dali, eu já comecei a preparar meu psicológico para que eu tinha perdido e que eu ia precisar estudar de novo, que eu ia ter que fazer uma autoanálise, ver onde foi que eu errei, ver os pontos que eu era fraca para poder focar naquele e conseguir passar no próximo, até porque eu tentei o tempo todo enxergar a repescagem como uma segunda chance, não como se eu tivesse perdido e que aquilo deixasse aquilo atrapalhar no meu estudo. Então, quando eu passei, acho que foi a melhor nota da minha vida, porque veio com aspiração, com, sabe, de você ter estudado, você ter se determinado e ter passado. Os seus amigos da faculdade também tentaram, né, o 28º, o 27º exame também, ou estão esperando aí formar? Ó, eu já tenho 4 amigos que já passaram, tenho 3 que passaram no 27º, Bárbara, Lucina e Raquel, e tenho um que passou agora comigo no 28º, que é Luquinhas. O restante, algumas ainda não fizeram e as outras ainda estão tentando. A gente sabe que o exame de ordem, né, não tem número de pessoas mínimo ou máximo para ser aprovado, como acontece no concurso público, por exemplo, onde você tem um número de vagas, né? Ser aprovado no exame é algo que só depende de você. O que você acha que foi o seu diferencial, né? Você que teve aí, pode ter essa comparação de um exame que, principalmente a segunda fase, que deu errado, o outro que deu certo. Então, o que você acha que foi seu principal diferencial que te levou a essa aprovação antes mesmo de formar? Bom, além de ter, de certa forma, eu estudei muito, eu parei, me dediquei, me esforcei, abri mão de algumas coisas para poder passar nesse exame, até porque, como você mesmo disse, você está ali, você contra você, não tem ninguém, não tem aquela desculpa que um concurso pode ter, ele se preparou há mais tempo que eu, ele estava mais preparado. Nesse caso, só depende de você. Então, essa dedicação e depois que eu perdi, eu de fazer a autoanálise. Eu acho que isso é essencial, porque se você perde uma coisa e você não sabe por que você perdeu, você está propício a cometer o erro novamente. Então, eu acho que quem já quem passa por isso, de ter perdido e de ir para a repescagem, tem que fazer uma autoanálise, tem que parar e ver o que errou. Eu mesmo achei que o primeiro curso meu não tinha me direcionado corretamente, mudei de curso, achei que meu fraco eram as questões, foquei em questões, e assim, e só em ter fechado aquelas questões todas, para mim, já valeu a pena. Você comentou, né, sobre abrir mão de algumas coisas, isso incluiu
a vida social, como que ficou aí sua saída com os amigos, familiares, né? Você foi daquela, assim, quando estava estudando para a OAB, abriu mão disso, acreditando que todo o tempo é tempo de estudar, o que não é preciso sim, nem que seja um pouquinho de vida social como uma válvula de escape para recarregar as energias e voltar com tudo para os estudos. Isso. Eu não fui radical, mas assim, nas reuniões de família eu escolhia que eu ia, que eu não ia, eu ia em uma, ficava em outra, com os amigos eu saía muito pouco. Na verdade, a maioria das vezes eu saía só para comer alguma coisa e voltar para casa. Mas porque a gente tende a ficar pensando depois, poxa, eu saí ontem o dia todo, vou perder na OAB porque eu saí e deixei de mão, não estudei naquele dia. Então, isso pesa muito. Então, de vez em quando, eu tentava equilibrar isso, porque é um fardo muito pesado. Você só vai poder advogar, você só vai poder fazer a profissão, exercer a profissão que você quer por conta disso, se você passar nessa prova. E eu abri mão de algumas coisas, mas eu achava que eu também tinha que ter algum prazer durante isso. Então não foi nada radical. Eu apenas equilibrava e via, hoje eu posso, amanhã eu não vou. Porque senão a pessoa enlouquece, é muito pesado. Uhum. Que materiais você utilizou durante a sua preparação, Jaqueline? Você utilizou PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, material da faculdade? Como que foi? Que tipo de material você utilizou durante a sua preparação e por quê? Ó, eu utilizei muito videoaula. E durante as videoaulas eu fazia meus resumos e legislação, lei seca, que eu sempre estudei. Mas eu preferia a videoaula presencial, porque videoaula é muito mais versátil. Se o professor falar muito devagar, você acelera, economiza seu tempo. Se você não entendeu, você volta. Se você já sabe aquele assunto, você adianta. Então, eu prefiro videoaula. Eu estudei muito, videoaula me ajudou muito. Fazia meus resumos durante o tempo que eu assistia a aula e resolvia muitas questões. Nessa segunda fase mesmo, o essencial para mim foi resolver simulados. Resolvi muitos simulados. Chegou um tempo que eu já não fazia a peça completa, porque demorava muito, muito tempo, enquanto na primeira fase você demora 1 a 2 horas no simulado, na segunda você demora 2, 3. Então era cansativo. Então eu esquematizava, colocava os pontos-chave que eu achava que eu ia cobrar, o que eu precisava para pontuar, o que eu precisava falar, a forma que eu achava que ela ia cobrar, e foi assim que eu estudei. Uhum. E o Estratégia OAB, como que você conheceu? Ó, antes, quando eu comecei a estudar para a OAB, uma colega minha me incentivou a fazer um Instagram de estudos. Aí eu fiz esse Instagram de estudos e lá, conversando com o pessoal, foi que eu conheci o Estratégia. Eles me mandaram o link que eu estava precisando. Na verdade, eu não sabia nem como fazer um cronograma, nem nada disso. E aí eu fui no Estratégia, lá tem vários planos de estudo. Então, peguei o plano de estudo de Estratégia, adaptei a minha realidade, e aí comecei a estudar, e foi aí que eu conheci o Estratégia. Uhum. Fala em plano de estudo, adaptar a realidade. Vamos falar do seu estudo propriamente dito. Mas vamos começar aí falando da primeira fase, Jaqueline. Quantas horas por dia, mais ou menos, você costumava estudar? E qual foi a sua estratégia? A gente sabe, né, que não dá para estudar tudo que pode cair no exame da OAB. Você tem que vir já com uma bagagem da faculdade, né, e você ter uma estratégia aí do que você vai estudar. Então, quantas horas por dia você costumava estudar? E qual foi a sua estratégia? O que você decidiu estudar para a primeira fase? Dar ênfase àquelas matérias que teriam mais questões, aquelas matérias que você teria mais dificuldade, ou pelo contrário, se garantir naquelas matérias que você tinha mais facilidade? Qual foi a sua estratégia para a primeira fase? Ó, eu fiz uma análise das questões que mais caíam, que tinha mais pontuação, por exemplo, ética, eu estudei muito em ética, empresarial, tributário, administrativo, eu estava dando na faculdade, então eu estudava para os dois de uma vez só, então não perdi muito tempo. Uma coisa que eu não estudei muito foi civil, porque é um assunto muito grande e a quantidade de questões que ia cair era igual a outras matérias que tinha uma quantidade de assunto menor.
Então, minha base foi toda essa. Eu não estudei tudo, não estudei filosofia, só dava uma lida em alguns resumos por cima, mas penal, processo, que como eu já queria fazer na segunda fase em penal, desde a primeira fase, eu já comecei a estudar mais direcionada a isso, porque na segunda eu só ia relembrar algumas coisas e focar realmente nas peças. Mas infelizmente, não dá para estudar tudo, então você tem que ver o que é que mais cai, a matéria que você tem mais facilidade, a que você não tem, e foi assim que eu fiz, fiquei nisso. Dividi entre as matérias que mais caía e dei um foco maior a elas, enquanto as outras eu lia um resumo ou alguma coisa bem por cima. Uhum. Aí, quantas horas por dia, mais ou menos, você costumava estudar? E nesse período que você estudava, você escolhia uma matéria do direito e ia até esgotar, ou você ia fazendo ciclos, né, revezando as matérias que você estava estudando? Olha, eu estudava em julho mesmo, eu estudava a tarde toda, mas assim, eu não cronometrava, não tenho como te dizer quanto tempo líquido eu estudava, mas umas 4 horas por dia, 5 horas, alguma coisa assim. E tinha dias que eu estudava mais, tinha dias que eu estudava menos, dependendo do que ocorria durante a rotina do dia. E em relação eu dividia. Dia de segunda, eu estudava, por exemplo, administrativo e constitucional. Terça, eu já estudava outra matéria. No meio, intercalando, eu fazia uma revisão de uma matéria que eu tinha estudado antes. Eu não conseguia estudar uma matéria só o dia todo. Aí, eu sempre estudava mais ou menos umas duas, porque quando eu cansava de uma matéria, eu ia para outra. Jaqueline, na sua preparação aí da primeira fase, qual que foi a matéria que você teve mais dificuldade e como que você fez para superar? A matéria que eu mais tive dificuldade foi constitucional, porque eu não me identificava muito com a matéria. E uma das coisas que eu fiz, eu pegava a matéria de constitucional e colocava no mesmo dia de, por exemplo, penal, que é uma matéria que eu gosto. Então, eu pegava sempre uma matéria que eu não gostava com uma matéria que eu gostava mais, ou então que eu sabia mais, que eu tinha mais facilidade, porque o estudo não ficava tão pesado. Então, era bom para mim, então foi uma forma também que me ajudou muito a superar essa dificuldade com essa matéria. E falando ainda em primeira fase, né, como que foi a sua última semana de preparação? Você conseguiu concluir seu cronograma? Já tinha estudado tudo que você havia previsto para poder estudar, né? Ficou coisa para trás? Você deu uma acelerada? Você deu uma diminuída no ritmo? Como foi a sua última semana de preparação para a primeira fase? Ó, eu não consegui estudar tudo. Na última semana, eu resolvia muitas questões. Parei de ver resumo, parei de ver videoaula. Então, eu fazia muitas questões. E aquelas matérias assim, que eu fazia questões, estava vendo que eu estava tendo dificuldade em algum assunto, aí eu voltava. Ia no resumo, olhava, via uma videoaula, porque eu sabia que estava tendo alguma dificuldade ali. Agora, fora isso, eu só fazia questão. Uhum. E no caso da segunda fase, como que foi a sua última semana de preparação? Bom, na segunda fase, eu também foquei em questão e esquematização de peça. Mas eu já não fazia a peça completa. Eu já fazia um esquema da peça, só os pontos-chave, endereçamento, as teses que eu ia usar, e usava as palavras-chave que eu achava que estaria no barema da OAB. Então, isso também para economizar meu curso, porque a gente escreve demais na segunda fase. Em relação aí, véspera de prova, dia de prova, são daquelas que resolvem relaxar, né, não fazer nada, só para poder já absorver tudo aquilo que você estudou, ou você é daquelas, né, que até a hora de entrar na prova tá com um papelzinho, tá lendo alguma coisa, tá estudando. Como que foi a sua véspera de prova, as horas que antecederam a prova, e o que que você aconselha? Olha, nessa última prova de manhã, eu ainda peguei um dos meus resumos, ainda dei uma olhada em todos. Tinha um professor que estava fazendo uma live, eu ainda assisti uma live, mas assim, não num clima de afobação nem nada, naquele clima leve, só para realmente relembrar as coisas. Nas provas anteriores eu não fiz isso. Na primeira fase mesmo, eu fiquei o sábado inteiro relaxando, sem fazer nada. E já fui para a prova no domingo, não queria nem falar nada de prova antes.
Mas nessa última fase ainda dei uma olhada sozinha, mas quando saí de casa já foi para fazer a prova e dessa última vez, graças a Deus, eu estava muito tranquila. Na segunda fase, você comentou que você escolheu direito penal, é isso? Isso, escolhi direito penal para a segunda fase. E qual que foi o seu critério, né? Você escolheu aquela matéria que você tinha mais dificuldade para poder se desafiar, né? E ter que estudar mais aquela disciplina, ou pelo contrário, né? Você tentou se garantir naquela disciplina que você gosta mais, ou que você sabe mais. Qual que foi o seu critério na hora de decidir qual matéria do direito, qual disciplina do direito escolher para poder fazer a peça, fazer a segunda fase? Eu pensei assim, se eu tenho que ficar quase 2 meses estudando para uma matéria só, que seja uma matéria que eu goste, que eu tenha vontade de aprender, que eu tenha um pouco de facilidade com a matéria. Então, eu escolhi penal justamente por isso. Até porque, na defensoria, eu estou agora na área de execução penal, então já era uma matéria a menos para eu me preocupar, porque eu vivenciava na prática. E eu acho que se você vai ficar tanto tempo estudando, tem que ser uma coisa que realmente gosta, porque realmente é cansativo. Você já está cansado da primeira fase, de tudo que você já estudou para a primeira fase, e a segunda fase realmente tem que ser algo mais leve. Você tem que tentar deixar, na verdade, mais leve. Uhum. Você lembra quantos pontos você fez na primeira fase? Primeira fase eu fiz 52 pontos. Uhum. Na segunda fase, né, teve aí 2 vezes, a primeira vez que você não conseguiu aprovação, e a segunda que veio, pelo que o e-mail que você me escreveu, veio com louvor, né? Qual foi a sua pontuação aí na sua segunda tentativa, na segunda fase, a qual você foi aprovada? Na segunda fase eu tirei 9,55 e realmente, com louvor, essa nota para mim foi o significado de todo o meu esforço, de toda a tristeza que eu tive quando eu perdi da primeira vez. E, assim, em pensar que eu me preparei meu psicológico para isso, eu tinha que estudar. Eu só pensava, se eu não passei é porque eu tenho alguma coisa para aprender ainda. E realmente, o raciocínio jurídico que eu tenho hoje, eu não tinha da primeira vez que eu fiz a segunda fase. Então, essa nota para mim representa muita coisa boa, a alegria da minha família, dos meus amigos, porque todos eles que estavam torcendo muito, sabe? Que achavam que. E tinham certeza que eu ia passar, mas eu não esperava que a nota fosse tão boa. Você comentou aí, né, sobre preparar o seu psicológico. A gente sabe que o número de pessoas que é reprovado no exame de ordem ainda é muito alto, né? E saber que são matérias que, teoricamente, você aprende na faculdade, óbvio que precisa fazer uma revisão, muita coisa, às vezes, fica a desejar na faculdade, você precisa estudar por si só para se preparar, de fato, especificamente para o exame, mas a gente sabe que o número de reprovação ainda é muito grande nesse exame, apesar de não ter número aí de vagas, né? O seu concorrente é só você mesmo. O que você acha que é o maior fator que leva à reprovação? A gente sabe, né? Eu não sou estudante de direito, mas pelo fato de ter contato aí com as pessoas que fazem a OAB, parece que, de fato, o diploma só vem quando a carteirinha vem junto, né? Que isso tem, às vezes, até mais peso do que a própria formação em si, do que o diploma em si. Enquanto não passa na OAB, parece aí que não adiantou a faculdade, não terminou a faculdade. Você acha que são os fatores psicológicos, né, dessa pressão toda para passar na OAB, que é a questão das faculdades em si, na questão do ensino, a questão do próprio estudante, né, de não ter essa consciência de que ainda é preciso ver coisas à parte ainda para poder ser aprovado? Na sua opinião, o que você acha que se deve esse alto índice de reprovação no exame? Olha, eu acho que um dos fatores preponderantes realmente é a pressão psicológica, porque a gente que estuda direito, a gente fica mais feliz quando passa na OAB do que quando termina a faculdade, porque de nada adianta terminar a faculdade e não ter a carteirinha da OAB. E, além de tudo isso, a primeira fase eu ainda acho que tem muitas pegadinhas, então você tem que estudar muito, tem que ver como é que a banca se comporta. E além de tudo isso, eu acho que quando você estuda para a OAB, muita gente estuda na faculdade só para a OAB. Passou a faculdade toda sem estudar, mas para a OAB, mete a cara nos livros, estuda, e às vezes isso não é suficiente. Mas eu ainda acho que o fator preponderante é a pressão. É muita pressão em cima da gente. São 5 anos para você. Eu sei que, como muita gente diz, são 5 anos que você já deveria estar vindo estudando. Mas
muita gente, tem coisas que você aprendeu lá no segundo semestre que realmente não tem como você lembrar de tudo. E como também tem várias coisas que você nem deu na faculdade. Na segunda fase mesmo, eu vi agora várias coisas que eu ainda não tinha dado na faculdade, que eu aprendi agora, que eu me aprofundei agora. Então, realmente, não é só pelo que dá na faculdade, você tem que buscar alguma coisa a mais. Interessante que você comentou, né, na primeira fase, que ainda tem muitas pegadinhas. Eu acho que assim como na OAB, no concurso público, não basta você saber o conteúdo, você tem que saber como que a banca vai cobrar esse conteúdo também, né? Isso é de suma importância para poder se dar bem na prova, né? Com certeza. Por isso que eu sempre digo, façam questões, olhe as questões anteriores, os espelhos anteriores, porque você se acostuma com o modo como a banca cobra. Cada banca tem uma forma diferente de cobrar. E a da FGV também é muito diferente de quase todas. Então, a pessoa tem que realmente estar familiarizado com a banca para poder passar nessa prova. Jaqueline, olhando toda a sua preparação aí, o que você apontaria de erros, se é que você considera que houve, e os acertos também que te levaram a essa aprovação? Olha, eu acredito que como erro, eu tive durante a primeira vez que eu fiz a segunda fase, eu não percebi que eu estava indo no caminho errado, eu não percebi, não consegui identificar os pontos que eu estava fraca, não consegui identificar que talvez aquele curso não tenha sido feito para mim, essas coisas. E um dos meus acertos foi realmente esse, que na repescagem eu ter feito uma autoanálise, percebido realmente tudo que eu tinha errado, enxergado tudo isso, e tentado aprimorar as coisas que eu sabia que eu era fraca. Então, isso foi de suma importância para eu poder ter passado na OAB. O que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação? E qual foi a sua principal motivação, principalmente nesse intervalo, né, entre a reprovação e depois essa segunda tentativa? Qual foi a sua principal motivação? Olha, o mais difícil é você ter que, de certa forma, se afastar de todo mundo. Nem que seja, como eu disse, eu não fui radical, mas assim, sua família está toda reunida e manda uma foto, você não está lá, seus amigos estão fazendo alguma coisa, você não está lá. E às vezes você se pega certos dias achando que você não quer estudar naquele dia, mas você tem que estudar naquele dia. Então, isso é muito difícil. Mas eu mantinha minha mente aberta e tinha como motivação a, a alegria da minha família, como agora estão todos orgulhosos. Minha família sempre me incentivou muito, meu marido sempre esteve do meu lado. E como eu quero ser defensora, que é onde eu acho que vai ser o ápice da minha vida, que é quando eu for me tornar defensora, eu tinha que passar por essa fase. Então, enquanto eu estava estudando, eu estava mentalizando lá na frente. Eu tenho que fazer isso porque eu vou chegar lá. Eu tenho que fazer isso porque lá é onde eu quero estar daqui a algum tempo. Então, essa foi a minha motivação. Já queria, para a gente finalizar essa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está iniciando agora os seus estudos para o exame de ordem? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão buscando a tão sonhada aprovação no exame, como você conquistou a sua. Olha, eu digo assim, estudem, se dediquem. Agora, não usem o outro como espelho, não. Use como uma base. Porque, às vezes, a gente, nessa vida mesmo de estudos no Instagram, eu percebi que, às vezes, você idealiza muito pelo que o outro já conseguiu. Mas você não está nas mesmas condições do outro. O outro tem uma vida, você tem outra. Então, não é para usar como espelho, é para usar como uma base dali, que a partir dali você, olha, aquela pessoa conseguiu isso, eu também quero, eu vou fazer dessa forma e dessa forma. Não precisa ser igual, você não precisa estudar 10 horas por dia, porque alguém estuda 10 horas por dia. Se alguém passou só fazendo questão, não quer dizer que você também vai passar. Você tem que procurar a forma que você vai aprender melhor, o seu método de estudo, que você adquire mais conhecimento, que você não adquire. Às vezes uma pessoa adquire de uma forma, outra pessoa de outra. Então você tem que fazer essa análise de tudo, se conhecer primeiro para saber como é que você rende mais. E o que eu digo é, não desistam,
sabe? Às vezes acontece o que aconteceu comigo, a gente perde, mas o que a gente não pode perder é a vontade de ganhar, é saber que a gente vai chegar lá, é acreditar no potencial da gente. Jaqueline, eu quero agradecer, né? Você que fez contato inicial por e-mail, contando a sua trajetória, né? Assim que eu pedi a entrevista, você já topou, a gente já marcou para poder gravar esse vídeo. Então, eu quero agradecer a sua disponibilidade aí, dar essa entrevista, para falar um pouquinho como foi a sua caminhada até a tão sonhada aprovação do exame de ordem. Então, mais uma vez, muito obrigada e parabéns. Obrigada a vocês. E para você que está nos assistindo, você quiser ficar por dentro dos próximos exames, é só acessar nosso site, estratégiaoab.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!